Eu sou Nas Nuvens, e você pode até achar que eu sou apenas um grande portal de soluções em nuvem, mas eu fui criado para oferecer muito mais. Porque para muita gente, o mundo digital é um mundo de tecnologia, mas ele vai muito além. No mundo digital, tudo é mais rápido e mais eficiente. Ir ao banco, pedir uma refeição ou cuidar da saúde. Problemas são solucionados e pessoas interagem com um clique. Por isso eu tenho a missão de transformar a forma como as pessoas aprendem, ensinam, pesquisam e se conectam. Afinal, as instituições de ensino e pesquisa precisam estar conectadas. Os alunos devem aprender e ter acesso à informação de onde estiverem. Os professores precisam de ferramentas para ensinar e os pesquisadores para inovar. Para isso fui criado, para levar a todos os benefícios que o mundo digital oferece, para impulsionar a sua transformação digital. Por isso ofereço aplicações, consultoria, soluções e principalmente conhecimento. E sempre com muita economicidade para garantir a melhor oferta e promover a inovação nas instituições. Venha me conhecer e descobrir um pouco mais. Para estar no mundo digital, sua instituição precisa mais do que tecnologia. Ela precisa estar nas nuvens. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Lab nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes e vou acompanhar vocês durante todo o evento e queria agradecer muito a participação de vocês aqui conosco hoje. Gostaria de dar uma boa tarde aqui ao Vinícius, a Sueli, Renato, Marlene, que está aqui com a gente, a Lídia, o Leonardo, a Keila, o José Henrique, John Lemos, Gabriel, Fernando, Felipe Martins, Eli, Carlos, André, Aninha, Alex, Alexandra, Luci, Fausto, Alex, todo mundo por aqui. Vamos dando início aqui à nossa edição especial do Lab nas Nuvens. Pessoal, o Lab nas Nuvens ele é um grande laboratório de soluções que nasceu para facilitar a experimentação e validação de potenciais serviços e novos produtos que atendem às necessidades das instituições de ensino e pesquisa. Nós buscamos os mais inovadores negócios, startups, para trabalharmos juntos e evoluirmos produtos e serviços em prol de toda a comunidade. E eu faço um convite a vocês, se vocês quiserem saber mais sobre quais soluções estão no nosso catálogo para serem experimentadas por vocês, acessem lá a nossa página nasnuvens.rnp.br. Eu deixei o link aqui nas notas compartilhadas, nessa barra lateral à sua esquerda, tem um ícone ali chamado Notas Compartilhadas. Naquele ícone estarão ali um pouco sobre nós, sobre o Lab nas Nuvens, sobre Nas Nuvens, o download da cartilha, como funciona isso tudo, como funciona todo esse ecossistema, como funciona toda essa engrenagem. Faço um convite a todos vocês. Lá temos algumas soluções para serem experimentadas e convido vocês a saírem na frente e serem early adopters, ajudar a experimentar as nossas soluções, nos ajudar também com os feedbacks, com a experiência de vocês no uso desses serviços e também para acessar os nossos canais. Lá tem artigos, cases de sucesso, outros eventos como esse também. Afinal, o futuro está nas nuvens. A integração de aplicações digitais existentes nos estabelecimentos de saúde ainda é um grande desafio para todos nós e requer uma troca de informação segura e simplificada entre todos os participantes da equipe de cuidado. Sejam também pacientes, familiares, médicos, enfermeiros e todos os demais profissionais de cuidados médicos. O PDC-RCI estabelece uma colaboração e comunicação eficiente entre todos esses profissionais de saúde dos diferentes níveis que atuam na sua instituição. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu gostaria de convidar aqui a Lucilane Nofre, que ela é idealizadora do Lab nas Nuvens. Boa tarde, Luci.
por Fausto Vetter, do time de pesquisa, desenvolvimento e inovação da RNP. Fausto, também seja muito bem-vindo. E a doutora Sueli Terezinha Fiorini, que era assistente de inovação desse serviço, que também vai contar com muitos detalhes, um pouco dessa trajetória do PDRCI, de como ele surgiu, de quais problemas que ele resolve e um pouco mais dessa história para a gente. Boa tarde, Fausto, tudo bem? Luci. Boa tarde a todos. Boa tarde. Maravilha. Luci, queria que você contasse, você como idealizadora do Lab nas Nuvens, contasse um pouquinho para a gente o que é o Lab nas Nuvens e como ele funciona, por favor. Muito bem. Bom, boa tarde a todos, sejam realmente todos muito bem-vindos, né? Espero que tenham aí um excelente webinar, aí, uma excelente apresentação, né? E que vocês aí se engajem, né, em ser early adopters aí desses projetos, né? O Lab nas Nuvens, ele é um braço aqui do Nas Nuvens, né? E ele veio, na verdade, como um novo ambiente de soluções inovadoras, né, que estão em desenvolvimento e são de interesse, né, público, de uma grande forma, né? E ele, na verdade, nasceu para facilitar exatamente esse momento de experimentação e validação, né, de potenciais novos produtos ou serviços digitais, né, que são orientados, basicamente, para as necessidades de instituição de ensino e pesquisa, né? E hoje também nós estamos aí muito voltado também para a saúde, como uma das boas estratégias nossas da RNP. Então, abrindo também esse canal. E como ele é um canal, né, um espaço de inovação, né, a gente vem sempre buscando valorizar e incentivar negócios inovadores, startups, né? E estamos sempre trabalhando junto aqui com a equipe da RNP, né? E para evoluir esses produtos, né, em prol de toda essa comunidade, né, uma das ações inovadoras dentro da RNP é esse programa, né, de PDI, de Serviços Avançados, que o Fausto vai aí abrir ele um pouquinho para vocês, e que tem o grande objetivo de executar projetos de P&D em parceria com a academia, né? Exatamente para quê? Para desenvolver novos serviços, novos produtos, que eles poderão ser incorporados no próprio catálogo de serviços da RNP ou disponibilizados no sistema RNP, como, por exemplo, a Conferência Web, que é essa plataforma que vocês estão utilizando hoje. Ela veio desses programas, né, de PDI avançado, antigamente chamado de programas de GT, e que virou um grande serviço hoje disponibilizado para a nossa comunidade. Então, a ideia é que o Lab nas Nuvens realmente venha para reforçar esse trabalho, abrindo esse espaço para apresentação das soluções, de ajudar a captar early adopters para validar as soluções, e futuramente, né, quem sabe a gente também poder dar esse apoio maior para ela se transformar num serviço, né, que fique disponível aí no nosso catálogo ativo da RNP, ou incorpore algum outro serviço que a gente já tenha, né? Então, exatamente por esse motivo, vocês foram convidados para, como diz o Igor aqui, sair na frente no uso dessas soluções inovadoras, né? E colaborar como um early adopter, né? Junto com essas startups desse programa, hoje, uma delas com a solução, né, do PDC RCI. Então, sejam realmente muito bem-vindos, aproveitem a apresentação e bora lá. Fausto, é contigo. Obrigado, Luci. Não, vou dar um pouquinho de detalhamento aqui do programa, né? Onde que o Lab nas Nuvens aqui está contextualizado. Esse é um programa de inovação aberta da RNP, onde a gente faz chamadas anuais para grupos de trabalho e agora também com parceria de startups para a gente poder, então, desenvolver novos produtos e serviços que possam ser de interesse do sistema RNP. E, eventualmente, eles vão desembocar, digamos assim, no Nas Nuvens, que seria o canal de divulgação de serviços da RNP. No nosso processo, a gente adota um modelo de inovação aberta, então a gente abre chamadas públicas uma vez por ano para todos, para a comunidade acadêmica, para que eles submetam propostas do que eles estão desenvolvendo na academia e solicita também que ou o grupo tem interesse em desenvolver uma startup ou traga uma startup em parceria para poder desenvolver um pouco da parte acadêmica, a parte de negócios, melhor dizendo. Esse programa ele já é um programa tradicional, ele nasceu em 2002, ele tinha um foco bastante tecnológico e ele tem basicamente duas fases, né? É uma fase onde a gente desenvolve no primeiro ano uma
produto mínimo viável, onde a gente, então, capacita as equipes em modelos de negócio e pede para eles fazer um processo de validação da proposta de valor que eles se propuseram a fazer. E no segundo ano, que é a etapa que a gente está agora, a gente evolui esse MVP e apresenta para potenciais clientes, né? No caso, essa ação que estamos fazendo é com esse objetivo para atrair early adopters para poderem nos auxiliar a desenvolver esse produto e serviço que eventualmente vai ser um produto que a RNP vai colocar disponível para a sua comunidade. Então, como eu comentei, o nosso foco aqui do programa é desenvolver novos serviços e soluções para a RNP poder, então, aumentar o seu portfólio de ofertas para os clientes que a RNP tem hoje. Aqui só posicionando um pouco, desde 2019 a gente tem trazido essa parte de desenvolvimento de negócio, a gente adotou esse framework de Customer Development para poder, então, apoiar esse melhoramento, principalmente na parte de negócio, uma vez que o programa, ele tradicionalmente era um programa voltado a desenvolvimento tecnológico. Então, aqui na primeira fase, a gente faz essa etapa de primeira validação da proposta de valor e desenvolvimento do primeiro MVP. Na segunda etapa, a gente já foca mais na validação dos clientes e da solução. E a gente finaliza essa segunda etapa, já aqui apresentando e incluindo-se a solução no lado nas nuvens, para a gente poder, então, fazer essa experimentação dessa proposta de valor. E a gente ainda está desenvolvendo o momento que a gente está aqui é dessa segunda etapa e ainda a RNP ainda está desenvolvendo etapas posteriores para apoiar, né, o produto e serviço se transformar numa empresa para poder, então, dar suporte às soluções que estão nascendo aqui nesse programa. E, eventualmente, todas as soluções que a RNP tem interesse e que façam sentido para o sistema RNP vão ser inclusas no catálogo nas nuvens, né? Aqui só para dar uma ideia, que basicamente a gente tem trabalhado com essa ideia de funil, né? Que então a gente tem trabalhado muito para validação dessas propostas de valor e para percepção se essas propostas de valores fazem sentido aqui para o sistema RNP. Bom, eu agradeço aí a disponibilidade de tempo que vocês estão disponibilizando aqui para nós e a gente, então, eu passo aqui para o Igor poder dar sequência aqui com a apresentação. Muito obrigado, Fausto. Obrigado, Luci. Sueli, sua vez, conta para a gente um pouco dessa história, conta um pouco para a gente como funciona o PDC-RCI, quais são as funcionalidades, a quem ele atende, quais problemas resolve, como surgiu essa história toda. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Então, vamos lá, vamos contar aí para todos. Obrigado pela presença de todos, né, por disponibilizarem esse tempo de vocês aqui para ouvirem um pouquinho a nossa história, do nosso produto, né, do nosso caminhar até agora aí nessa importante iniciativa da RNP, né, que apoia essas ideias de startups e de pesquisadores, de quem quer, né, implementar, né, alguma ideia importante aí para a comunidade. Vocês estão visualizando minha tela? Sim, está aparecendo. Então, ótimo. Obrigada. Tenho até 15h40, meu tempo, 15h45. Como é que está, Igor? Só para me organizar aqui. 15h40 é um tempo adequado. Se quiser passar um pouquinho, também não. Tá, beleza. Obrigada. Então, estamos aqui, obrigada, equipe aí da RNP, Igor, Lucilane e Fausto, a equipe que está presente aqui também da Engenharia do Cuidado e da PUC-Rio, Marlene Pontes, que é a nossa coordenadora, Vinícius, temos Carlos, e temos Eli, que vai participar também, que é um dos nossos, hoje, clientes de referência aí, que está fazendo um piloto conosco. Então, eu vou apresentar hoje a plataforma digital de colaboração da Rede de Cuidado Integrado, que é uma iniciativa aí junto com a RNP. A PUC participou desse edital, né, com essa ideia de uma plataforma
Nós estamos já na segunda fase, né, do programa. A primeira fase foi muito da gente validar essa ideia que nós queríamos, né, entender quais eram os problemas que tinha de saúde em instituições. Então, nós fizemos mais de 60 entrevistas para validar uma ideia, uma hipótese que nós tínhamos, né, com relação à colaboração de cuidado integrado. Então, a partir disso, dessa ideia, né, dessa validação que nós fizemos junto às instituições e junto da RNP e de todo o apoio que ela nos deu, nós fizemos a proposição de uma plataforma digital de colaboração, onde que o nosso grande ponto era como é que podemos otimizar a comunicação de forma segura para um cuidado integrado. E aí nasceu, então, o projeto, e dentro desse projeto, né, nós implementamos um serviço de teleinterconsulta, que eu vou estar mostrando aqui, né. Nós temos uma ideia maior que a plataforma, mas para o projeto nós implementamos um MVP dentro dessa plataforma, que é o serviço de teleinterconsulta, que vai ser realizado entre uma atenção especializada conectada com a atenção primária. Então, como eu falei, essa ideia, né, esse projeto é uma iniciativa da PUC com a Engenharia do Cuidado, que é a nossa startup. Então, vou estar falando para vocês um pouquinho do problema e motivação, a visão conceitual da nossa clínica virtual, que é o nosso primeiro produto dessa nossa plataforma, que é o serviço de teleinterconsulta. Farei um demo aqui com relação à teleinterconsulta, e depois falarei um pouquinho dos interessados aí, como é que a gente pode fazer uma jornada desse serviço de teleinterconsulta aí, para que vocês possam participar como early adopters. E, finalmente, perguntas e respostas. Bom, então, assim, um dos pontos que nos motiva muito, né, é que uma declaração da própria ONU com relação, né, a essa década de 2021 a 2030, que vai ser a década do envelhecimento, né, a orientação que seja de envelhecimento saudável, né? Então, o que tem por trás disso, dessa crença, né, de envelhecimento saudável? Tem a crença de cuidados com a saúde e de uma nova forma de atuação, né, da saúde digital. Então, para isso, a gente vai ter que ofertar serviços de cuidados integrados de atenção primária à saúde para todas as idades. Então, a gente vê hoje, principalmente aí na atenção primária, que hoje a gente tem muitas questões para serem resolvidas, né? E muitos cuidados que podem ser realizados logo no início. Tá? Então, é isso que nós vamos estar tratando. Será que a gente pode ter uma nova forma de cuidar, de envolver as pessoas que estão cuidando e de quem está sendo cuidado? E aí a gente vê um problema vem uma percepção de um problema, né? Que é aquela coisa do paciente por conta própria, né? A gente sabe que o paciente, ele de um diagnóstico até uma internação, reinternação, quer dizer, ele fica num loop aqui, né, onde tem vários envolvidos, várias formas dele chegar a um atendimento ou não chegar ao atendimento, né? Então, assim, ele fica num loop, e que hoje a gente sabe, né, que nosso sistema tem alguns problemas. Um deles é o que o próprio secretário aqui de atenção especializada do Ministério da Saúde afirmou assim: hoje o sistema funciona sem um controle sobre quantas pessoas estão na fila, principalmente aí quando a gente fala, né, fila regulação, especialidades, né? Então, a gente tem um paciente que, assim, muito atendido nas unidades básicas, mas que, dependendo, ele precisa ter acesso a uma atenção especializada, né? E esse acesso é também até uma das diretrizes aí do Ministério, que a gente promova mais, né, esse acesso da atenção básica para a atenção especializada. E também, por outro lado, se tem a diretriz de que haja uma maior resolutividade dos casos, né, dos atendimentos, para que fique na atenção primária. Então, como é que, né, a gente resolve? Com isso, assim, muitos desses vai e vem aqui dessa jornada do paciente, ele pode ser amenizado, né? Então, assim, a gente vê esse cuidado fragmentado hoje desse paciente, né, dessa pessoa que busca um acesso à saúde.
E aí, assim, a gente vê, né, várias falhas na integração da atenção primária com a atenção especializada, que vai ser o nosso foco aqui, né, que vai desde as questões do usuário, né, de dificuldade que ele tem acesso, até o próprio sistema com as filas, né, de especialidade, aos profissionais da atenção básica, né, que falta conhecimento especializado, então eles têm que recorrer realmente para o especialista, por vezes a resistência ao uso de tecnologia, pouco acesso aos recursos de telesaúde, e assim como os profissionais da atenção especializada, né, que faltam, às vezes, uma cultura de trabalho em equipe, né, ver essa visão do todo, que eu tenho atenção, que ele pode trabalhar, sim, junto com a atenção básica lá das unidades básicas de saúde. Então, assim, como é que a gente viu que tem uma oportunidade para a gente aprimorar essas soluções de um cuidado e um cuidado virtual, né? Como o desenho de soluções de uma melhor comunicação e colaboração entre, por exemplo, uma unidade básica de saúde e uma atenção especializada ou um atendimento mesmo do paciente. Então, o que estamos fazendo para fazer essa integração, né? O que nós podemos fazer? Então, nós pensamos aí na nossa clínica virtual para cuidado integrado em equipe, né? Que seja uma experiência digital inovadora para promover a integração do cuidado em equipe centrado na pessoa, centrado, né, lá no nosso cliente final, que é o paciente. Então, nós pensamos numa plataforma onde ela tem um grande foco numa comunicação segura, numa colaboração, onde você tenha como se fosse, vamos pensar assim, né, um WhatsApp, mas um WhatsApp de forma segura, onde eu tenho chat, onde eu tenho compartilhamento de vídeo, onde eu tenho compartilhamento de documentos, mas eu também tenho uma forma de organizar, eu tenho uma forma de organizar os grupos, né, eu tenho uma forma inteligente de comunicação, e eu também tenho, né, ferramentas que eu posso usar de colaboração, que eu possa ter, né, uma integração aí, uma interoperabilidade com as questões mais seguras, né, de HL7, de FHIR, de estar alinhado com as diretrizes nacionais, por exemplo, a Rede Nacional de Dados, né? Então, como é que eu crio, né, essa plataforma? E eu quero também ter uma possibilidade de ter, né, o que nós chamamos a nossa clínica virtual, onde as pessoas, né, aqui eu consiga atender inicialmente no nosso piloto agora aqui, uma teleinterconsulta, que seria médico-médico, mas futuramente uma teleconsulta, né, onde tenha médico e paciente. Então, essa ideia aqui dessa plataforma é o todo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma parte delas, que é o nosso MVP, que nós criamos aqui dentro do projeto PDCI. Então, aqui essa parte é a clínica virtual, então, que é uma solução de cuidado virtual que permite, né, quem está prestando um serviço de saúde executar teleinterconsultas de alta qualidade, de forma econômica e remota. Então, o que é a nossa ideia, né? É ver como eu amplio o acesso a serviços especializados de uma unidade básica de saúde para alguma, né, entidade que tem os especialistas, tá? E aqui o paciente ele entra acessando, né, essa unidade básica. Tá? E essa ampliação desse serviço tanto pode acontecer por uma atenção especializada como o CRASE, que a gente vai ver o exemplo aqui, uma escola de medicina e cirurgia especializada, que eu também vou mostrar o exemplo, ou mesmo um hospital. Tá? Então, essa é a nossa ideia, é a gente, dentro da nossa plataforma, agregar aplicações de saúde. Então, a primeira aplicação que a gente tem é a teleinterconsulta. E como é que funciona, né, essa teleinterconsulta, né? Então, você vai ter, por exemplo, aqui, uma clínica, um hospital, por exemplo, que ele vai se conectar com uma unidade básica de saúde. Então, quem está na unidade básica de saúde, né, ele vai ter uma visão da ferramenta, né, com uma determinada configuração das pessoas que participam dessa unidade básica, e dentro dela ele vai poder fazer solicitações de teleinterconsulta para uma unidade especializada,
né? Então, nessa unidade especializada, existe uma outra visão de organização dos grupos dentro dela. Então, a ideia é fazer, através da ferramenta, essa colaboração, essa comunicação entre as duas unidades, promovendo, assim, um cuidado integrado, porque, no final, quem vai ganhar vai ser o paciente. Então, vamos ver como é que depois ele vai, como é que ele vai ter esses ganhos, tá? Então, um deles, né, é a melhoria do acesso ao serviço. Então, com isso, a gente vai ter uma possibilidade do paciente, por exemplo, em vez de ser encaminhado diretamente para uma fila de regulação, para esperar um serviço especializado, com a teleinterconsulta, ele pode, o médico da unidade básica pode discutir o caso dele antes de fazer o envio dele para um especialista. E quem sabe ele resolve dentro da unidade básica. Então, a gente pode, por exemplo, reduzir o absenteísmo através de uma comunicação mais clara entre as unidades. Os profissionais das unidades básicas de saúde pode ter um apoio nas decisões clínicas, né, uma vez que usa uma teleinterconsulta acessando um especialista. Pode melhorar a coordenação do cuidado através de um ambiente mais onde as coisas ficam mais organizadas. Pode melhorar os desfechos, enfim. E os profissionais da atenção especializada, então, vão poder contribuir com o atendimento, o melhor atendimento para aquele paciente que está lá na ponta, oferecendo o quê? Compartilhando o seu conhecimento com o médico da unidade básica. Então, melhorar os desfechos e vai ter uma questão de ambiente de aprendizagem que eu vou comentar depois. Então, estou um pouquinho, talvez, abstrato agora, mas depois a gente vai tentar concretizar. Então, quem são hoje, né? Então, nós fizemos um MVP, criamos uma ferramenta, ela tem como base já uma ferramenta existente, que é o Rocket Chat, que é uma ferramenta de comunicação e colaboração segura, usada em mais de 150 países, e em cima delas nós criamos a nossa clínica virtual para oferecer o serviço de teleinterconsulta. E quem são hoje os nossos primeiros early adopters aí que já estão conosco nós estamos atualmente iniciando um piloto. É a clínica virtual do CRASE, que é do Hospital Universitário do Unimontes, que atende mais de 500 pacientes idosos, né, e está presente em 86 municípios do norte de Minas, focada em geriatria, né, e que iniciou esse piloto, e hoje temos aqui o Eli, que vai nos contar um pouquinho dessa experiência. Eu já chamo ele para falar um pouquinho sobre a clínica virtual do CRASE. Nós temos também a clínica virtual do Hospital Dilson Godin, que eles estão fazendo um trial, que é também um hospital de referência em nefrologia e oncologia do norte de Minas. Então, eles já acessaram a nossa ferramenta, estão explorando o ambiente de comunicação e colaboração. E nós temos também a clínica virtual que nós vamos colocar na Unirio, na Escola de Medicina e Cirurgia, aonde ela, na diretoria de clínica geral, que vai também fazer uma experiência com 2 médicos da unidade básica de saúde, que vão fazer teleinterconsultas acessando os médicos especialistas que estão na escola de medicina. E essas unidades básicas de saúde, elas acolhem hoje alunos, né, da escola de medicina e cirurgia, que estão fazendo as suas disciplinas, né, ampliando o seu conhecimento em clínica da família, né, em medicina dentro das unidades básicas. Então, a gente também está fazendo isso com um foco também da gente gerar conteúdo, gravar as teleinterconsultas, para que depois esses alunos, né, possam fazer uso desse conteúdo e melhorar, assim, a sua formação. Tá? Então, eu vou fazer um demo aqui da teleinterconsulta, gente. Eu tenho aqui um vídeo, mas eu vou... Deixa eu ver aqui um pouquinho. Eu vou tentar, vou fazer aqui um uso da ferramenta. Então, se acontecer algum probleminha, a gente volta para nosso demo, mas eu vou entrar aqui na nossa clínica virtual. Então, eu vou entrar aqui como um
um médico, né, de uma unidade básica, que vai estar fazendo, por exemplo, olha que ele entra, ele está bem-vindo, ele vai entrar na plataforma de comunicação e colaboração, ele é um médico lá da unidade básica, então ele tem aqui, ele já está trabalhando nessa plataforma, ele já tem vários teleinterconsultas que ele realizou e discutiu os seus casos, né? E ele tem aqui os canais dele, é o canal, então, onde ele tem boas-vindas, tem um canal de suporte, ele tem aqui a sua equipe, né, de médicos, que ele pode, que é os médicos da unidade básica dele, e ele tem aqui, né, ele pode mensagens diretas, ele pode chamar alguém da equipe ou alguém diretamente para conversar com ele. Então, nós temos também aqui uma assistente virtual, a Rita, né, que através dela o médico vai poder fazer agendamentos, né, de uma teleinterconsulta, por exemplo, com um médico lá da unidade especializada. Tá? Então, eu fiz uma chamada aqui. Minha internet hoje está um pouquinho lenta. Vamos lá. Olha, opa. Quando estamos com um problema aqui, então vou voltar lá para o meu vídeo para vermos a nossa... eu fiz uma mudança hoje aqui na minha configuração, vou deixar aqui e vou voltar para a nossa apresentação e depois nós validamos o serviço. Murphy sempre ataca, então vamos lá. Deixa eu só ver um pouquinho. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação aqui. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Deixa eu pôr aqui em cima. Vamos lá. Está compartilhando, sim. Está compartilhando? Isso. Então, vamos lá fazendo aqui, né, o que eu estava comentando. Esse é o ambiente, tá? A Rita, essa daqui, ela vai... quando eu digo oi, meu serviço estava demorado aqui, por isso que não entrou, mas eu vou receber. Então, assistente virtual, ela vai me dar as opções aqui, o que eu quero fazer, criar uma solicitação, cancelar uma solicitação de teleinterconsulta, tá? Então, ele me dá um cardápio aqui de opções e eu posso, por exemplo, fazer um chat, né? Fazendo um chat com um ortopedista, né? Para fazer uma solicitação de teleinterconsulta, e para isso primeiro eu vou informar os dados do paciente, tá? Eu vou informar aqui as informações, caso, motivo, e aí eu faço uma descrição aqui, tá? Que pode aqui é só uma demonstração rápida, mas eu vou fazer fazer assim, olha, eu estou com um idoso, por exemplo, que está com um problema no quadril, um paciente, por exemplo, que teve uma queda, e eu estou com uma dúvida aqui, né? Então, ele pede para confirmar esses dados, e aí, feita a confirmação, ele vai fazer a criação do caso, né? Ele cria um caso de discussão, e aí ele pode entrar dentro desse caso de discussão que ele criou, e ele pode aí incluir documentações relacionadas ao caso, tá? Então, ele vai fazer, o médico da unidade básica de saúde vai fazer a inclusão das informações que ele precisa, do caso clínico, né? Por exemplo, um parecer, né? Você pode colocar anamnese, segundo os formatos, você pode colocar um termo de esclarecimento, a gente recomenda, né? Que seja feito um termo, o paciente assine um termo, né? De consentimento, de liberação dos seus dados, para que depois todo esse material possa ser usado para fins educativos ou mesmo para armazenamento. Então, aqui ele pode anexar imagem, pode anexar documentos, né? Que ele precise de tal forma que ilustre melhor
o caso que ele quer discutir para fazer a teleinterconsulta contra o médico. Por outro lado, na outra ponta, então, tem um médico especialista, que ele vai entrar lá no canal de ortopedia, por exemplo, ele vai ver que chegou um caso novo, ele vai entrar, ele vai olhar os documentos, ele pode fazer download ali dos documentos do paciente, né? E ele vai dizer, olha, que ele vai confirmar se a data, né? Se aquela data que o médico da unidade básica solicitou para fazer uma teleinterconsulta pode ser confirmada. Ele confirma a teleinterconsulta, né? Acho que eu pulei aqui um pouquinho. Um pouquinho, gente. Então, clique aqui. Deixa eu mostrar. Pulei um pouquinho. O mouse está agarrando aqui. Deixa eu ter que iniciar aqui, que eu pulei um pouquinho. Deixa eu sair lá para o final, né? Então, aqui no final, ele pode, né? Ele vai aqui, ele clica, né? Vai fazer uma chamada para poder fazer a teleinterconsulta. Então, aqui ele tem... tá vendo esses... Ai, desculpe, gente. Hoje está difícil aqui a interface. Um pouquinho. Quero chegar aqui, quero dar um pause. Aqui. Então, nessa parte aqui, ele entra dentro do caso dele. Aqui está o caso, né, de ortopedia que foi criado, aqui tem um telefone, né? Então, aqui, quando ele selecionar aqui, ele vai fazer uma chamada para o médico que abriu aquela solicitação de teleinterconsulta. Tá? Assim mesmo, ele tem recursos de chat, né, de envolver outras pessoas também que ele queira, se necessário, na teleinterconsulta. E ele clicando aqui, ele vai abrir, então, a chamada de vídeo. O médico lá da unidade básica, ele recebe um link dessa chamada aqui que está sendo feita, né? E, então, ele pode estabelecer a comunicação, né? Entrando aqui, vai abrir um vídeo normalmente, como seria um vídeo do tipo um Zoom, né? Tipo esse que a gente está fazendo aqui. E aqui ele pode compartilhar arquivos, pode fazer toda a discussão de caso conforme se faz numa teleinterconsulta. Ok? Então, essa, sim, era a ideia aqui da apresentação, né? Deixa eu ver aqui da ferramenta que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acho que... voltei aqui. Então, aqui a gente tem hoje, então vou falar um pouquinho agora, chamar o nosso convidado, que é o Eli, que é do CRASE, em Minas Gerais, para ele falar um pouquinho sobre como o que é o CRASE, né, e como é que está sendo executado esse piloto lá em Minas Gerais. Então, ele é um enfermeiro, ele é mestrando e administrador lá do CRASE. Boa tarde, Eli. Poderia conversar um pouquinho com a gente, então? Boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos. Tudo bem? Isso aí. Acho que como é que você nos conta um pouquinho aí que é o CRASE, onde é que ele está localizado, né? Dá uma contextualização, qual é o tamanho dele, para as pessoas que estão aqui conosco hoje. O CRASE, que é o Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, ele é situado aqui no norte de Minas, né? Se eu não me engano, a 450 quilômetros de Belo Horizonte, né, da capital de Minas. Montes Claros, ela é uma cidade do norte de Minas, a maior, em torno aqui de 450 mil habitantes. E aí a gente atende hoje, dentro do CRASE aqui, o Centro de Referência, 132 unidades de saúde de Montes Claros, e mais 86 municípios que estão em volta na foto aí, vocês veem, são esses outros municípios também que a gente atende, e totalizando esses 86 municípios, mais em torno aí de
350 unidades de saúde. Então, no total, aí dá quase 500 unidades de atenção primária que a gente atende hoje aqui no centro de referência, que nós temos como referência aqui, né, o geriatra, o enfermeiro, o assistente social, fisioterapeuta, o nutricionista e mais algumas especialidades que o geriatra julgar necessário para discussão e fechamento aí do caso clínico. Esse é o contexto aí Esse é o contexto do aqui, né? E hoje, Isso. como é que é essa questão aí da fila, né? Que vocês estão com uma espera aí. Como é que o paciente, né, ele solicita o serviço, né, de vocês? Pois é, a gente é um serviço de referência e contra-referência aqui. Então, a referência do serviço é a atenção primária, ela que é a principal objetivo da gente atender esse paciente para devolver ele com um plano de cuidados montado e orientado para essa equipe da atenção primária. E também a gente recebe esses pacientes que saem do hospital. Então, a referência também do paciente que tem critérios depois da alta, né, para ele ser encaminhado aqui para o serviço. E aí, qual que é a maior dificuldade nossa hoje? Como eu falei, a gente atende aí em torno de 500 unidades de saúde. Então, eu tenho uma demanda muito significativa, porque esse paciente ele vem aqui, ele faz a primeira consulta, esse paciente ele tem todo um critério, né, para ser encaminhado para cá. Esse critério pensando aí no idoso frágil ou no idoso pré-frágil. E aí esse paciente ele é agendado. Então, essa agenda nossa, só para vocês terem uma ideia, eu já estou finalizando a minha agenda de julho. Então, eu já vou precisar abrir a minha agenda de agosto já. Eu só não ainda já agendei tudo agosto, porque eu ainda não liberei essa agenda de imediato, porque senão, quem é a pessoa que a gente lida aí é o idoso, então ele esquece também dessa consulta se a gente agendar ela com muito tempo para frente. Mas hoje, praticamente, eu já estou fechando julho e provavelmente semana que vem ou na outra eu já vou estar abrindo a minha agenda de agosto. Então, em torno aí de 3 meses, de 2 a 3 meses aí de uma fila de espera, aguardando a consulta aqui presencial. Perfeito, né? Então, acho que vale aqui, né, a gente até mostrar um pouquinho de como é que é esse processo aqui do Eli, né? Do serviço, e como é que a gente está implantando, né, esse serviço de teleinterconsulta lá, né? Então, ele comentou aqui, né? Hoje ele tem como é que funciona esse cuidado integrado aqui, centrado no idoso, né? Então, na atenção primária tem uma agenda, né? O idoso vai para a sua consulta, né? E naquela consulta, imagina aqui que o médico, né, que está fazendo o atendimento lá, né, a equipe está cuidando desse idoso, tem uma dúvida, sei lá, digamos que o idoso ele é diabético, de recorrência, teve uma queda, está sangrando, enfim. Então, esse médico que está aqui na unidade básica, ele está com uma dúvida, né, se ele referencia esse atendimento lá para o CRASE, né, ou mantém ele com os atendimentos aí na própria unidade. Então, para isso, ele vai fazer aqui uma consulta virtual, né, que é a teleinterconsulta, né, que a gente está chamando, aonde ele vai conectar lá com o CRASE, que no CRASE, né, ali que estão os especialistas, né, certo? Que vão dar alguma orientação para a atenção primária, certo? Sobre o desfecho desse paciente. Então, o que acontece? Essa consulta aqui, ele pode tirar as dúvidas, né, relacionadas àquele idoso, qual é o que deve ser o encaminhamento, e aí o que vai acontecer? Ele vai ou deixar esse idoso aqui nos cuidados, vai fazer o tratamento aqui na própria APS, ou sim, aí dependendo do caso, a gravidade, se acha que realmente é um idoso que precisa ser referenciado, então ele vai para a referência do CRASE, ele tem que entrar, né, por uma fila de regulação, e aí sim ele vai ter a consulta
com um geriatra, né, especializado lá que vai atender esse paciente, e aí depois que vai fazer o seu plano, né, digamos assim, de cuidados, né, esse plano, então depois que é feito, então ele é direcionado novamente lá para atenção primária. E aí, esses cuidados, né, essa equipe que está lá, né, ela também pode, posteriormente, se necessário, com o plano dos cuidados, acionar, através de uma teleinterconsulta, através de um chat, né, os médicos do CRAS. Então, assim, a gente vê 3 pontos aqui significativos nesse processo. Que a gente pode fazer melhorias. É a resolutividade, né, dos casos, ou seja, a gente o Ministério tem focado, né, e eu acho que são metas da atenção primária, é que haja maior resolutividade dos casos aqui na própria atenção primária, para a gente não sobrecarregar, né, a fila de regulação e até mesmo a atenção especializada, né? Então, eu aumento a resolutividade aqui. Eu tenho uma tendência de só encaminhar realmente os casos necessários para a fila, então eu tenho uma tendência de diminuir essa fila, né, porque eu só encaminho realmente aquilo que é de importância, e eu tenho também aqui um maior acesso, né, dessa equipe aqui do CRAS, que são os geriatras, né, que antes só atendiam, né, de forma presencial, né, aqui o idoso, mas antes aquele médico que está aqui, ele pode ter um acesso para tirar as dúvidas. Então, a gente aumenta esse acesso às especialidades, né? Então, Eli, agora eu queria assim que você nos falasse um pouquinho, né, de como é que nós iniciamos, né, esse serviço, né, lá com o CRAS, como é que vai funcionar, como é que vocês estão vendo esse trabalho, né? Houve um trabalho ali da nossa startup, da engenharia de cuidar, dando assessoria lá para o Eli e a equipe, fazendo todo o planejamento desse piloto, acompanhamento. Conta um pouquinho como é que está esse processo, Eli. Joyce, Eli, o que eu vejo que tem sido assim, muito significativo para nós, Sueli, porque nós fazíamos um trabalho aqui que chama matriciamento. O que era o matriciamento? São reuniões a cada 15 dias que a gente faz com as atenções primárias, treinando essa equipe. E aí a gente cobrava da atenção primária para trazer os casos clínicos para poder discutir. O problema é que, aí o que era o matriciamento funcionando, está funcionando bem, só que qual era o problema disso? Acho que você pode abrir a câmera para as pessoas te verem, né, Eli? Você está com a câmera aberta até para as pessoas te conhecerem, né, que estão aqui presentes. Sim. Eu posso parar aqui, isso. Ok. Tudo bem, então, Eli? Joia. Então, assim, o que eu percebi no matriciamento era essa dificuldade que o médico e o enfermeiro tinham de discutir especificamente aquele caso do paciente com o nosso médico, com o enfermeiro ou com outro especialista aqui. Porque era um grupo, às vezes ele está numa sala de aula com 60, 80 pessoas. Então, não dá para fazer essa discussão tão específica em cima daquele paciente. Então, ele acabava trazendo um caso clínico para discussão em conjunto. E, às vezes, o próprio médico ou o próprio enfermeiro também não queria expor essa fragilidade também do serviço num grupo de pessoas. Aí que veio a clínica virtual. Como é que tem funcionado? Então, a gente tem feito elas em 2 parâmetros que têm funcionado bem. Primeiro, a gente abre essa agenda para o médico que se posiciona dentro do matriciamento, que quer agendar, e aí já agenda essa discussão. E tem aquele médico que está lá na atenção primária e ele está na dúvida, como o senhor Eli falou, se ele encaminha ou não esse paciente. Aí ele agenda a consulta na clínica virtual. Então, como que está funcionando hoje essa função? Primeiro, aí eu vou colocar aqui só um fluxo de funcionamento. Hoje, o médico da equipe lá da atenção primária, ele solicita
a telemedicina, a teleinterconsulta. Aí a assistente virtual, ela registra essa solicitação. Aí a secretária, ela agenda a teleinterconsulta e dá esse retorno. E aí a assistente virtual, ela notifica esse médico da atenção primária a data e o horário da teleinterconsulta. Lógico que a secretária, ela valida com o nosso médico especialista, ou enfermeiro, ou quem for o especialista para fazer essa intervenção, e fica já confirmado os horários. Aí ela notifica no dia o médico e o nosso especialista o início da teleinterconsulta. Então, como que é feita a teleinterconsulta hoje? Médicos realizam essa teleinterconsulta ou especialista. Então, ainda não tem a presença do paciente, mas sim os profissionais. E aí, depois disso, o médico ele realiza o registro na teleinterconsulta e fica gravado essa discussão. E aí, o médico ele tem nas suas mãos a tomada de decisão para aquele paciente, para ele resolver logo lá na atenção, ou, se ele não se sentir seguro ainda, encaminhar para o nosso serviço para consulta presencial. E aí, após isso, é feita também a pesquisa de satisfação. O que nós temos percebido aí nesse teste inicial, Sueli? A tomada de decisão do médico da atenção primária com muita mais... Ele se sente muito mais seguro para manter aquele paciente lá na atenção primária, que ele, às vezes, tinha dúvida, só que ele ia encaminhar esse paciente, ele ia chegar aqui só daqui 2, 3 meses. Então, dependendo da comorbidade ou alguma coisa que ele tivesse, não ia... Talvez até agravava esse paciente que seria robusto ou pré-frágil, ele podia evoluir para uma fragilidade, e aí fica muito mais difícil da gente reverter esse quadro. Então, tem sido muito interessante essa discussão entre os profissionais, e aí para dar essa certeza ou uma qualidade na informação para que o médico tome a decisão se ele realmente encaminha para nós de forma presencial ou se ele já toma as condutas com relação às orientações que foram feitas na teleinterconsulta. Então, hoje ela está funcionando aí nesse formato. Sueli, você está sem áudio, por favor. Sem áudio, Sueli. Fechei. E o Eli também ele recebeu, né? Obrigada, professora. Ele recebeu também, né? A equipe receberam um treinamento, né? Foi feito um hands-on, foi feito um plano de implantação do piloto, né? Para a realização. Então, agora a gente está com um pouco, né, do tempo aí, justo tinha mais perguntas para o Eli, mas eu queria deixar abrir aí, né, Igor e Lucilane, Fausto, só para uma parte que antes da finalização da minha apresentação, mas para ver se a plateia aqui, quem está nos ouvindo, se quer tirar alguma dúvida com o Eli, porque depois ele tem um compromisso, ele vai ter que sair. Então, eu queria aproveitar até se alguém está com curiosidade, algum ponto que queira, um problema similar, que queira tirar alguma dúvida com ele sobre esse processo. Pode ficar à vontade, viu, gente? Podem perguntar aí, abrir o áudio ou escrever no chat, tá? Eli, eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Vocês querem que eu... beleza. Ok. Igor? Obrigado, Eli. Rápido. Bom, a gente tem algumas pessoas aqui que provavelmente vão se inscrever para poder serem early adopters dessa solução. E queria contar para a gente assim, olha, se você pudesse voltar atrás na experimentação da solução, o que você faria de diferente? Falou, pai, isso aqui eu poderia ter pulado etapas aqui, ter ido melhor nesse sentido. O que você acha? O Igor, não entendi. Você está falando na implantação? Hoje, isso, na implantação e talvez até no uso mesmo, né? Falou, olha, poderia ter feito de uma forma diferente, que melhorou o desempenho, tive que corrigir a rota
corrigir alguma coisa durante o caminho? Sim, eu vou te falar o seguinte, eu sou muito assim, eu gosto das coisas mais rápidas, sabe, assim, de modo que seja otimizada. E foi exatamente o contrário. Aí, aqui, a implantação, ela foi gradativamente, sabe? Eu já queria entrar na plataforma, sabe? Eu já queria ver como é que funcionava. E assim, eu achei interessante o modo que o projeto ele foi sendo montado, sabe? Então, assim, foi feita uma sensibilização, primeiro, com os coordenadores, e aí, até então, eu não conhecia a fundo, assim. Aí, depois, foi feita uma sensibilização com a equipe, depois foi selecionado as unidades de saúde, inclusive nós estamos agora na fase ainda de seleção dessas unidades de saúde, então eu já queria pôr todas, sabe? Então, assim, e aí hoje eu estou vendo que foi correto nesse sentido, porque não adianta nada você querer abraçar de uma vez e depois você não dá conta de fazer a demanda ou dar esse retorno específico para a população e para as unidades. E eu sei da necessidade que eu tenho de dar esse retorno para as unidades, de conseguir antecipar essa consulta para o idoso, para que ele tenha uma melhor vida e ele não chegue aqui tão fragilizado. Ou talvez ele nem precisa vir aqui. Como eu não falei anteriormente, nós temos cidades aqui que elas são 300 quilômetros daqui, de Montes Claros. Então, o paciente tem que sair cedo, de ambulância, aquela dificuldade toda. Então, às vezes você resolve lógico que você não vai conseguir diminuir e acabar com a fila, mas você vai melhorar muitos pacientes com essa qualidade de vida que você consegue dar esse retorno imediato. De modo que o médico que está lá na atenção primária, naquela dúvida que ele tem, ele já agenda e faz essas notificações. O que a gente cobrou, que inclusive já foi até corrigido, Vitor, era essa notificação pro médico nosso e a notificação para o médico da atenção primária, da data. Porque assim que ela agenda, foi o questionamento assim, e aí, como é que ele vai ficar sabendo? Então aí, e aí a gente já queria que fosse mais rápido, mas eu entendo hoje que as coisas elas são gradativas e essa gradativa ela te dá raiz e te dá uma sustentabilidade muito maior para a resolução posterior, para manter esse padrão e manter o padrão para ele não oscilar e aí a gente conseguir manter. Então era isso que eu queria na época, assim, de modo mais imediato, e aí foi de modo gradativo, mas realmente essa gradatividade ela foi importante. Maravilha, obrigado. Estamos na fase, né? Ainda estamos desenvolvendo aí. Verdade. Obrigado, Eli. Nada, à disposição aí. Se tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade aí. Eli, qual é assim que você espera, né, do piloto em termos de indicadores, né? O que vocês estão querendo realmente medir? Vocês já faziam a teleinterconsulta lá para falar para as pessoas, né? Vocês não, como é que é? Contar um pouquinho disso. Ó, o nosso objetivo, Sueli, é porque a gente fazia, não era uma teleinterconsulta, a gente fazia um matriciamento, mas era o quê? Era uma discussão no Google, né? No Google Meet, e era uma discussão de grupos. Então, às vezes, como eu falei, às vezes inibia muito o próprio médico, o próprio enfermeiro, de discutir isso num grupo de 80, 85 pessoas ou até mais. Qual que é o nosso objetivo? Validar essa teleinterconsulta aqui, para ela ser apesar de que a medicina e o CRM ele já valida, né, a consulta, mas ela ainda eu não recebo por ela aqui. Então ela hoje ela é uma um plus que a gente inseriu no nosso projeto piloto, mas aí eu não recebo por ela. Então qual que é o nosso principal objetivo? Validar a ferramenta e apresentar isso para que a gente consiga não só receber, mas conseguir intervir de modo eficaz nessa lista de espera, porque aí eu valido essa consulta com o paciente e aí ele não precisa vir aqui. Já valida para mim encaminhar toda a documentação necessária, todo o plano de cuidados,
E aí, eu finalizando isso, eu vou começar a tirar esse paciente da lista de espera. Então, além de receber, seria diminuir essa fila de espera minha aí, que está em torno aí de 2, 3 meses. Lembrando que nós atendemos em torno de 900 pacientes por mês. Então, aí eu estou te falando que eu estou com 900 pacientes a cada mês na lista aguardando para consulta. Então, é uma demanda bem significativa mesmo para o nosso serviço. E você tem uma ideia de quantos teleinterconsultas vocês devem fazer, assim? De início, como eu tenho a equipe contratada hoje para consulta presencial, a gente disponibilizou, e aí a gente foi no teste para a gente ver como que ia ser também a aceitabilidade da equipe, sabe? Porque eu dependo muito também do enfermeiro da unidade, do agendamento, do médico também. Como a gente já tem essa relação mais próxima com o matriciamento, que a gente já encontra com eles, a gente já tem muito essa relação da confiabilidade também e da credibilidade com o serviço. Então, nós liberamos aí, foram 3 consultas na quinta-feira. Então, toda quinta-feira a gente libera 3 consultas. Mas eu já estou com uma demanda que eu vou ter que repensar aí como que a gente vai aumentar essa demanda. Mas ainda para se discutir como que a gente vai fazer isso. Mas a ideia inicial, a gente liberou aí 3 consultas na quinta-feira. Até porque é muito novo também para a gente, né? Assim, realizar essa discussão e tudo, como que vai ser. Vai ter que anotar aqui, então tem dúvida do médico da atenção primária, dúvida do nosso médico também. Aqui. Então, assim, são coisas que a gente está aí nesse desenvolvimento e já pensando aí nessa melhoria e nessa ampliação futura. E você acha, assim, as equipes, como é que por exemplo, assim, a ferramenta, né, ela tem 2 visualizações, uma para quem é da unidade básica e para quem é da atenção especializada, né? Essa organização dentro da ferramenta ali, porque a gente organiza, né, em equipes, essa organização foi fácil, as pessoas se encontraram facilmente na ferramenta. Como é que você está vendo a usabilidade assim, da ferramenta? Pois é, como a gente está nessa fase aí né? de implantação, ainda, assim, de início, quando abriu a plataforma, nós falamos, meu Deus, não dá conta de gerir, como é que vai ser? Então, é muito novo, assim, até assusta. O novo sempre assusta, né? Mas aí, quando você vai conhecendo a ferramenta e você vai manipulando, e aí você vê uma facilidade dos acessos. Qual que é a nossa maior dificuldade? É com o médico, porque o médico hoje, ele quer ser rápido. Ele não quer sentar para você treinar, orientar. Então, assim, mas como a gente tem uma relação com a equipe muito próxima também, então a gente conseguiu essa adesão. E aí, por isso que a gente já colocou, e aí os médicos, eles já estão começando já a cobrar da gente. Ele podia ampliar, então, como é que vai ser? Vocês já pensaram na ampliação? Eu falei, não, eu ainda estou trabalhando na implantação, mas eles já estão me cobrando essa ampliação, porque viu da otimização do negócio. Tá ótimo, Eli. Eu estou aqui, vou ter que acabar, que eu já esgotei o tempo aqui. Te agradeço muito aí pelo seu depoimento, pela sua apresentação. Obrigada, né? Estamos lá juntos no piloto. E futuramente aí lá estaremos apresentando, provavelmente, nessa plateia de novo os resultados. Super obrigada e sucesso para o nosso piloto. Sueli, eu acho que assim, fica só uma sugestão. Eu acho que daqui 6 meses aí a gente já vai ter robustez para falar até de intervenção mais específica e falar mais detalhadamente assim com relação à tele mesmo, porque aí nós estamos nessa fase de implantação e eu acredito que talvez até antes de 6 meses aí a gente consiga, se possível, a gente marca outra discussão aí para a gente até falar como que foi esse desenvolvimento aí posterior. Tá ótimo, Eli. Super obrigada aí.
pela a tua participação. Então, eu vou só fazer um encerramento aqui. Então, gente, vocês viram aí um pouco da demonstração, né? Então, do depoimento do Eli. E a gente, assim, o que a gente tem que dizer aos interessados aqui por Early Adopters, a gente tem 3 formas que a gente pode fazer, né? Uma demonstração que a gente faça para vocês, quem estiver interessado, né? Utilizando a clínica virtual. Nós podemos fazer um trial, então um serviço aí, então, que a gente vai criar um ambiente individualizado para esse Early Adopter, com cenário, vai dar um suporte técnico. E o próprio piloto, então, que daí a gente usa como um cliente de ferramenta, a gente vai planejar junto todo o piloto, vai criar um ambiente próprio, vai dar o suporte para todo o fluxo de planejamento, implantação, operação e avaliação do piloto. Tá ok? Então, assim, a única questão que a gente faz aqui para você ser um piloto, a gente tem uma assinatura de termo de uso e a gente passa, então, por todas essas etapas aqui, conforme eu comentei, para a gente poder dar andamento. Então, gente, era isso, tá? Aqui tem o meu contato, tem o contato da coordenadora, Marlene Pontes. Vocês podem, os interessados, nos encaminhar ou nos contactar também através da RNP, que estaremos disponíveis aí para ajudá-los. E compartilhar aí o do nosso piloto. Então, volto o comando aqui para a mesa, Igor, Luciane, Fausto, Slaine, ficou à disposição. Desculpe, aí Obrigado, passamos um pouquinho. Eli. Agora estamos no momento de perguntas aí. Podem deixar ou abrir o microfone aqui, que fica mais fácil. Deixa aqui no chat ou abre o microfone aí, pessoal. Lembrando a todos que para fazer a inscrição é só fazer a inscrição aqui no link que foi disponibilizado. Vou até colocar aqui novamente o link só para quem estiver interessado em ser um early adopter aqui da solução, para fazer a inscrição pelo link. Né? Perguntas da plateia? Maravilha, ninguém tem perguntas? Muito bom ouvir a solução, muito legal mesmo. Maravilha, né, Sueli? É bom a gente ver essas integrações, né? Eu acho que um dos grandes desafios são essas integrações, entender como todas essas partes se conectam. Então, você conseguiu mostrar muito bem, muito didática essa apresentação. Muito obrigado. Acho que a parte mais difícil é a aderência, né, mesmo, assim, das equipes, né, de utilizar, de ver os benefícios, né, enxergar, né, os benefícios ali. Que às vezes é tanta coisa para fazer dentro de alguns atendimentos, né? Que o pessoal fala, não vou usar esse negócio não, já vai no dia a dia, mas os benefícios aí são muito grandes, né? Então, uma questão de tempo, eu acho que são soluções que vão tocar na veia, né, e fazer parte do dia a dia, né? Quem quiser também abrir o microfone, fica à vontade aqui, se tiver alguma dúvida. A gente Marlene está dando parabéns aqui. A gente tem visto assim bastante interesse, sabe, assim, quem conhece a solução aí, nas questões, o grande desejo de ter, por exemplo, as gravações, né, para efeitos até educacionais, né, o caso lá da Escola de Medicina e Cirurgia ali para ampliar o ensino, o próprio CRASE, né, ali que vocês viram que ele é de atendimento a idosos, mas o que acontece? Eles querem usar esses casos, né, para treinamento das equipes, né, que eles têm, são muitas equipes que atendem o estado todo de Minas Gerais, então a ideia também é ter isso. E o fato, né, realmente da disponibilização de uma ferramenta mais segura, né? Então, eu estive conversando com uma médica, né, da unidade básica de saúde, e ela fala assim, às vezes a gente fica com medo, porque está fazendo pelo WhatsApp, né, está passando informação de paciente. Então, assim, a partir do momento que eles passam a ter uma ferramenta, né, que dá a eles uma segurança maior, né, em que eles seguem, né, é uma ferramenta institucional, né,
que a organização adota, isso também tranquiliza eles com relação à discussão. Sem contar do compartilhamento de conhecimento, né? De, puxa vida, vai ser legal eu conseguir acessar um especialista que às vezes não é tão fácil para eles, né? Então, esses são alguns pontos, as percepções já e relatos que eu tenho ouvido aí nesses primeiros early adopters aí que a gente está trabalhando. E lembrar que para a instituição não tem custo adicional, né? Só realmente disponibilizar e testar e validar a solução e nos apoiar aqui no processo de experimentação da solução e desenvolvimento. Pelo menos até o fim do ano, esse custo vai ser coberto pela RNP nesse modelo de early adopter. E assim, mesmo que alguém aqui achou interessante, mas talvez não veja uso ou queira, né, até indicar para alguém, essa gravação, né, vai estar disponível também no link que a gente passou aqui, né, da solução aqui em cima, né, pelo Nas Nuvens mesmo, vocês conseguem, pelo Early Adopters, pelo nosso canal de eventos, né, vai ter gravado, e aí pode compartilhar também, né, para as pessoas que quiserem ouvir, conhecer a ferramenta, e o canal para Early Adopter continuará aberto. Uhum. Ô, gente, A boa Nelly tarde. abriu Isso. Oi, Nelly, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Aniele, eu sou assistente social e estou gerente do Lar Betânia, né, aqui no norte de Minas, na cidade de Montes Claros. Sou conterrânea aqui de Eli. E aí a gente fala vocês falam do processo lá no administrativo e a gente fala aqui na ponta, né? Que é uma tecnologia que vem para poder nos auxiliar. Aqui na nossa casa moram hoje 127 idosos, né? Então, assim, o quanto isso é importante para instituições, para modos que a gente, de fato, não consegue, a primeiro momento, às vezes, fazer um atendimento de imediato, através até mesmo de um socorro, né? Um SAMU. A gente pede, às vezes, as unidades estão em atendimento, e com essa teleconsulta a gente vai poder ter, né, de imediato, ou mediante as condições, um respaldo para a gente poder fazer o atendimento. Aí eu coloco por quê? Aqui na nossa casa, a gente tinha 38 técnicos de enfermagem. A legislação hoje fala que a gente tem que ter cuidadores. Então, assim, a gente está saindo de uma questão de saúde, né, dentro das instituições, voltando para um lado de assistência. Só que a gente sabe que as unidades asilares, elas deveriam ter uma legislação que também vinculasse a saúde como base de trabalho para as instituições, né, as ILPIs, porque ficaria mais fácil a condução da saúde da pessoa idosa, porque eles são frágeis, eles vão adoecer, então a gente precisa disso. Então, assim, mesmo para colocar que foi muito interessante a exposição, a gente está firme aí, ele vai ser o nosso condutor, né, dessas ações, para que a gente possa estar realmente usando a plataforma, a ferramenta de forma ágil e sempre tendo a questão de visualizar o atendimento à pessoa. Obrigada. Obrigado, Anneli. Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Cunha, se a ferramenta disponibiliza ou pode compartilhar vídeos, né? Ele coloca aqui como exemplo exames, né? Vocês poderiam dar uma clarificada, por favor? Sim, você pode anexar, né, os exames, pode anexar imagens, vídeos e documentos, tá? Obviamente, né, essa questão do armazenamento aí, depois, em termos de piloto, a gente tem, né, pode fazer armazenamento, mas como consome muito, digamos assim, espaço, né? Então, isso depois a gente vai estabelecer um modelo de negócio com relação, mas a ferramenta possibilita sim. Mais perguntas? Reforçando, né, o link ele está disponível para quem tiver interesse em se tornar um usuário aqui da ferramenta, para testar a ferramenta. A gente está esperando as inscrições aqui para poder, então, dar um próximo passo e entrar em contato com
com novos usuários aí para poder colocar a ferramenta para experimentação. Obrigado, Carlos. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas. Sueli, mais uma Foi vez, ali obrigadíssimo. nesse link aqui que a gente colocou para Early Adopter. Beleza. Bom, gente, eu que agradeço aí a atenção de todos, né, estarem nos ouvindo e a oportunidade de poder mostrar a solução, e ficamos disponíveis para quem quiser aí nos contactar e fazer um trial, ou que a gente faça uma demonstração, ou fazer uso mesmo como piloto. Muito obrigada a todos. Respondendo a Liz Marinho, é nesse link que eu coloquei aqui, www.nasnuvens.rnp.br/pdc-rci. Ali no final tem um formulário, que daí a gente pega algumas informações da instituição, e quem escrever esse link, a gente vai estar entrando em contato para poder, então, dar um próximo passo. Eu ia perguntar se o Carlos comentou que tinha se inscrito. Tá bom. Aí a gente tem que ver onde recebi ainda aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Muito obrigada. Fausto, obrigado também pela sua participação conosco aqui, apresentar todo esse processo do GT, da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da RNP. Luci também, muitíssimo obrigado por falar um pouco mais do Lab nas Nuvens. Sueli, mais uma vez, reforço os agradecimentos e os parabéns aqui de todos que comentaram aqui no bate-papo, que estiveram presencialmente aqui, enfim. Muito obrigado a todos por estarem conosco até aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui até o final. Faço um agradecimento especial aqui à equipe do Nas Nuvens, da Diretoria de Desenvolvimento e Inovação da RNP. É com imensa satisfação que esperamos vê-los em breve. Sueli, espero ver em breve aqui também, em outros momentos como esse. Agradeço a todos. Até a próxima sessão do Lab nas Nuvens. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a todos. E sucesso aí. Obrigada.